Salve terceiro ano, beleza? Bom, para introduzir aí a nossa aula de hoje, que começa na página 336, eu gostaria de lembrá-los que ecologia é a ciência que estuda a interação dos seres vivos entre si e deles com o meio onde vivem. Nós começamos estudando as interações entre os seres vivos, né? E a primeira que nós estudamos foram as relações tróficas, que nós vimos lá em cadeia, teia alimentar, fluxo de energia, fluxo de matéria. Agora nós vamos ver mais alguns casos em relações entre os seres vivos ou interações ecológicas. Vamos ver então como que elas podem ser? Bom, podem ser do tipo harmônicas, que são caracterizadas pelo benefício, e do tipo desarmônicas, que são caracterizadas pelo prejuízo. Elas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma população, de uma mesma espécie, daí chamados então de interações ecológicas intraespecíficas, ou entre indivíduos de espécies diferentes, ou entre populações diferentes, as chamadas de interações ecológicas interespecíficas. Bom, aqui a gente vai começar o nosso estudo pelas intraespecíficas, então, entre indivíduos de uma mesma população e do tipo harmônicas. Nos dois exemplos, há benefícios para todos os envolvidos. Primeiro caso, colônia. O que caracteriza uma colônia? Os indivíduos serem da mesma espécie, apresentarem uma união corporal ou estarem unidos anatomicamente, né? Corpos unidos, podendo apresentar divisão de trabalho entre os indivíduos, ou não apresentar essa divisão. É o caso do coral. Vamos ver a ilustração então? A foto aqui, ó. Aqui mostrando o coral, indivíduos anatomicamente unidos, né? E aqui a gente não consegue visualizar uma divisão de trabalho, ok? Mas são todos da mesma espécie, unidos anatomicamente, configuram uma colônia. Vamos ver o próximo exemplo? Sociedade. Os indivíduos de uma sociedade também são da mesma espécie, eles não apresentam essa união corporal, não estão anatomicamente unidos, não estão ligados. Eles se dividem em classes ou castas sociais. Essa divisão obedece o grau de especialização dele na execução de uma atividade. Então, cada classe é especializada em desenvolver uma função. E apresentam uma nítida divisão de trabalho entre eles. Formigas, abelhas, seres humanos e tantas outras espécies se organizam socialmente. Vamos dar uma olhada na colmeia para a gente lembrar como que é a organização? Então, rainha, coordenadora de toda a colmeia e reprodutora. Zangão, reprodutor. Operárias executam as seguintes funções. Primeiro, construção da colmeia. Segundo, manutenção dela. Terceiro, aí funcionam como agentes protetores da colmeia, né? Elas protegem a colmeia. Então, o que acontece aí nesses três exemplos citados de funções? As classes são específicas para cada uma das funções. Portanto, mais tarde, a gente começa a entender o porquê que a rainha, por exemplo, é fértil e porquê que as operárias são estéreis. Tudo bem? Vamos ver aí, então, agora as as intraespecíficas desarmônicas. Aí encontramos o canibalismo, que é quando indivíduos de uma mesma espécie, né, eles acabam um mata o outro, né, da mesma espécie para se alimentar. Isso acontece em condições extremas de falta de alimento, por exemplo, ou em outras situações, né, como acontece, por exemplo, com a aranha que mata o macho para poder dar de alimento para os filhotes, já que, né, ela precisa garantir a segurança deles e o desenvolvimento. Então, no canibalismo, o indivíduo de uma espécie mata o mesmo da outra por uma finalidade nobre, apesar de ser prejudicial pra caramba para quem é morto, né? O segundo é a competição. Os organismos da mesma espécie começam então a competir espaço, uma fêmea para reprodução, alimento, entre outros componentes do ambiente, quando há restrição desses componentes, né?
E aí o prejuízo é para todos os envolvidos na competição, uma vez que toma lá da cá, né? Bate, leva, então prejuízo para todo mundo. Vamos ver o exemplo aqui de cada um desses casos? Aqui o canibalismo, né? Mostrando um jacaré adulto devorando um filhote, certo? Então isso acontece muitas vezes, do macho às vezes se alimentar do filhote. E o segundo caso é o da competição, né? Como está mostrando aqui, ó, dois lobos em combate, dois lobos da mesma população, né? Lógico, óbvio, disputando aí alguma coisa que pela ilustração não dá para a gente ver, mas pode ser, por exemplo, espaço, comida, fêmea, e a briga é bem forte. Na próxima aula a gente vai ver as interespecíficas, aquelas entre organismos de espécies diferentes. Aí nós vamos ver um número maior de exemplos e de casos, tá bom? Beijo para vocês e saudade, terceiro ano.